Tudo bem por aí? Vamos lá revisar a nossa língua portuguesa e tudo que nós vimos aqui em agosto até aqui, pra gente poder fazer a nossa verificação, ó, com tranquilidade. Vamos lá? Olha só. Nós vimos o gênero textual História em Quadrinhos e nós fizemos atividades sobre histórias em quadrinhos, tanto no livro de português Buriti, quanto no livro do escritor, não foi mesmo? E o que a Tia Mi quer que vocês prestem bastante atenção? A história em quadrinhos ela é uma sequência de quadrinhos, que tem personagens, tem ali balões, né, para compor a fala dos personagens. E esses balões têm diferenças um pro outro. Você pode ver que quando o personagem tá gritando, o balãozinho é mais espetadinho. Quando é de pensamento, tem aquelas bolinhas. E a Tia Mi explicou isso pra você em alguns vídeos aqui anteriores dentro da disciplina de português, não foi mesmo? Então, os balões têm diferenças. E também nessas histórias em quadrinhos ou tirinhas, quem já viu que tem muitas tirinhas em quadrinhos, em jornais, revistas? Não precisa ser exatamente uma história num gibi, mas tem lá as HQs, né, que é a abreviação de história em quadrinhos, que também são as tirinhas. Na prova de português vai cair algumas tirinhas para vocês analisarem e responderem aí as perguntas de acordo com as tirinhas, certo? Por que a Tia Mi não colocou aí um gibi inteiro? Para ficar um pouquinho mais fácil para vocês, né? Então eu quero que vocês lembrem-se que no gênero textual, história em quadrinhos, pode ser utilizado linguagem verbal e linguagem não verbal, que é só a imagem sendo a linguagem não verbal, ou a imagem e a fala do personagem ou a narração aí de um narrador, que é a linguagem verbal. Pode ser usado, é muito usado na verdade, as onomatopeias, que são aquelas expressões que geralmente estão em caixa alta, que representa, por exemplo, o tocar da campainha, din-dong, são esses barulhinhos que são as onomatopeias. E quando você olha uma tirinha e analisa ela, você vai conseguir identificar aí a diferença entre um balão e outro, entre uma fala e outra. Vai conseguir analisar aí se tem ou não uma onomatopeia. Então, é isso que a Tia Mi quer que você relembra no contexto geral. E lembrando que você pode assistir ou reassistir aí as videoaulas anteriores sobre esse conteúdo. Bom, próximo conteúdo, adjetivo e locução adjetiva. Nós vimos esse conteúdo no livro também de português Buriti. Adjetivo é aquilo que dá característica, por exemplo, Milena é um substantivo. Ah, você conhece a Milena, aquela baixinha, aquela que é branquinha, professora. Então aí eu dei adjetivos sobre a Milena, que são características. E nós também temos as locuções adjetivas, que é transformar dois em um. Por exemplo, brincadeira de escola, brincadeira escolar. Transformei duas palavras em uma só, não foi mesmo? Então aí é uma locução adjetiva. Por exemplo, protetor de sol, protetor solar. Então aí solar, no caso, é uma locução adjetiva, beleza? Nós também tivemos uma aula sobre isso. Substantivo singular e plural. Tia Milena, como assim? Bom, temos os substantivos no singular e temos plurais desses substantivos. Isso nós estudamos no livro de gramática. Eu peguei aqui um livro de gramática pra gente relembrar algumas coisinhas. Por exemplo, amigo, substantivo singular. Amigos, substantivo plural. Nesse caso, eu acrescentei somente o S para fazer o plural. Mas tem outras formas diferentes. Por exemplo, o mar, os mares, o jornal, os jornais, o papel, os papéis. Então, para eu fazer o plural aí, eu usei no primeiro exemplo ES, no segundo AIS, no terceiro EIS com acento agudo. Então, tem aí nós podemos usar o EIS quando é o substantivo oxítono e o EIS quando é paroxítono. Tem que a pronúncia aberta com o acento e com a pronúncia fechada sem o acento. E
nós também tivemos uma aula só sobre essa formação do plural, tanto que foi dividida em duas aulas, formação do plural 1 e formação do plural 2. E tem também os substantivos terminados em N e M, que aí a gente sempre vai usar o NS para fazer o plural. Por exemplo, o hífen, os hífens, o trem, os trens. E tem os substantivos terminados em ão, que nós vamos fazer o plural deles em ãos, ães ou ões. Por exemplo, a mão, as mãos, o pão, os pães, o botão, os botões. E os substantivos terminados em il, que fazem os plurais em is ou eis. Por exemplo, o funil, os funis, o réptil, os répteis. Beleza? Então, a diferença aí é, conforme termina o meu substantivo, é que eu sei como que eu vou fazer aí o meu plural desse substantivo. Tem tudo isso no livro de gramática. Nós fizemos atividades sobre isso. E se você quiser rever na íntegra a aula sobre isso, está aqui na plataforma também. Bom, sons do X. Isso mesmo. O X tem muitos sons. Ele tem som de Z em algumas palavras, ele tem som de S em outras palavras, ele tem som de CH em outras palavras e ele tem o som de CS em outras palavras. Por exemplo, exato. Nós escrevemos com X, mas está com o som de Z. Experimentar. Escrevemos com X, mas está com som de S. Explosão. Também está com som de S, mas é escrito com X. Xereta. Começa com a letra X, mas aí tem o som de CH. Pode representar o som de CH, como chale também. E temos outras palavras, como táxi, que é escrita com X, mas representa o som do CS. Então, isso também está no seu livro de gramática. Lembrando que quem fez todas as atividades e corrigiu, tá, ó, tranquilíssimo para estudar. Vamos agora para o próximo conteúdo, que também está aqui no livro de gramática, que é o substantivo masculino e feminino. Bem, tem várias formas de nós fazermos o substantivo passar do masculino para o feminino. Por exemplo, pai, mãe. Nem sempre é só trocar uma letrinha. O homem, a mulher. O professor, a professora. Em alguns casos, nós só acrescentamos uma letra ou nós só mudamos outras letras, mas em outros casos, a palavra é completamente diferente. Por exemplo, se pudermos usar o antes de um substantivo, ele é classificado como masculino. Então, aí tem exemplo, o pai, o computador, o tigre, o pássaro, o sapato, o caderno e etc. Se pudermos usar a antes de um substantivo, ele é classificado como feminino. A mãe, a professora, a rainha, a onça, a panela, a girafa e etc. E para nós formarmos o feminino, vamos para os primeiros exemplos de que é só trocar a última letrinha. E a letrinha que vem antes, O por A, por exemplo. O primo, a prima. O aluno, a aluna. O gato, a gata. O pato, a pata. Vamos para o segundo exemplo agora, que é os substantivos terminados em R ou S, nós acrescentamos a letra A na formação do feminino. O cantor, a cantora. O escritor, a escritora. O chinês, a chinesa. O inglês, a inglesa. Com plural, na formação do feminino no plural, trocamos o E do masculino por A também, tá bom? Como, por exemplo, o chinês, colocamos a chinesa. O inglês, a inglesa. E olha só, vamos lá agora. Os cantores, as cantoras. Então, nós trocamos a letra E pela letra A nesse caso, né? Não está aí os cantoros e nós vamos colocar as cantoras. Então, é os cantores, tá no masculino, e nós vamos colocar as cantoras no feminino. Os escritores, as escritoras. Os chineses, as chinesas. E também nós temos aí
as jogadoras, os jogadores, as torcedoras, os torcedores e por aí vai. Então, lembre-se que nem todos os substantivos para passar para o feminino é só trocar ou acrescentar. Então, fique atento a isso, tá bom? E que pode ter palavras no masculino que vão estar com a vogal E no final e não com a vogal O. H inicial. Nós sabemos que a H, quando não está acompanhada do C antes dela, ou do L antes dela, ou do N, ela não tem som. Mas mesmo assim, ela é usada em várias palavras, mesmo sem emitir um som. E nós falamos, eu até pedi para vocês comentarem nessa aula, que a tia me deu esse conteúdo, algumas palavras que começassem com a letra H e não tivesse um sonzinho emitido. Então, fica ligado. Mas lembrando que a regra é essa, que para o H emitir um sonzinho, ele tem que estar acompanhado da letra C, da letra L ou da letra N. Beleza? Próximo conteúdo, artigo definido e artigo indefinido. Lembra que a tia Mi explicou para vocês que as palavras o e um são chamadas de artigos quando estão antes de um substantivo? E que os artigos o, um, os, uns são os masculinos. Por exemplo, o rei, um rei, os reis, uns reis. E os artigos a, uma, as, umas são femininos. Por exemplo, a rainha, uma rainha, as rainhas ou umas rainhas. Agora, o artigo é chamado de indefinido quando dá sentido indeterminado aos substantivos. Por exemplo, são artigos indefinidos. Um, uma, uns, umas. Por exemplo, hoje vi uma menina. Uma menina pode ser qualquer menina. Mas se eu falo já de outra forma, aí muda o sentido. Vamos lá. O artigo é chamado de definido quando dá sentido determinado ao substantivo. São artigos definidos o, a, os, as. Hoje eu vi a professora. Então, é uma professora específica. Mas se eu tivesse falado eu vi uma professora, poderia ser qualquer professora. Então, tem essa diferença aí. Por exemplo, o professor entrou. Então, é o professor específico. Um professor entrou aqui. Pode ser qualquer professor que tenha na escola. Beleza? Então, prestem atenção nisso. E agora, o último conteúdo. NS. Lembra que nós falamos que em muitas palavras o grupo NS se liga à vogal que vem antes dele formando uma única sílaba. Por exemplo, instrutivo. Na separação de sílaba, o I, N e o S fica juntinho. Mas são em todas as palavras? Não. São em algumas. Então, em algumas, sim, ele fica. E em outras, ele fica separado. Vamos ver quando? Quando o N e o S são pronunciados junto com a vogal que vem antes, eles ficam na mesma sílaba. Quando o N e o S são pronunciados separadamente, eles ficam em sílabas diferentes. Então, olha só. Inspiração. Inspiração. Ins ficou junto. Ele foi pronunciado junto com a vogal anterior. Inseguro. Já não foi pronunciado o N e o S juntinho. Então, nesse caso, a separação de sílaba é separadinha aí o N do S, beleza? O N e o S só fica juntinho quando ele é pronunciado juntamente com a vogal que vem antes dele, beleza? Então, espero que vocês revejam os vídeos da plataforma, veja esse vídeo completo, todinho. Pegue o seu livro, estude, o seu caderno de estudo, estude, espero que tenha corrigido todas as atividades para que não tenha dificuldade na sua prova. Faça uma excelente prova, leia o enunciado mais de uma vez, preste atenção na hora de escrever ou digitar algo, porque você troca às vezes as letras,
ou escreve de forma incorreta, ou não coloca letra maiúscula no início, ou come as pontuações e os sinais de pontuações e de acentuação, e aí acaba perdendo aí pontinhos. Então, atenção, não precisa pressa para fazer a sua verificação. Leia a sua resposta antes de finalizar a sua prova ou antes de entregar para a professora, beleza? Um beijo, boa prova para você e eu confio no seu potencial e que você vai tirar nota excelente. Um beijão, boa prova de português!